Bem-vindo ao TDBate, continuando nossa série SO Talk, onde a gente explora conceitos de sistemas operacionais. Hoje vamos mergulhar fundo na coordenação entre tarefas. No nosso último papo falamos sobre como as tarefas se comunicam, né? Agora o desafio é outro, como é que elas coordenam as ações, principalmente quando precisam acessar os mesmos recursos ao mesmo tempo. É o famoso problema da concorrência. A nossa análise aqui, claro, se baseia em material técnico já consolidado sobre o assunto. A questão que vai guiar nossa conversa é: qual é a melhor forma, assim, na prática, de garantir que tarefas concorrentes trabalhem juntas de um jeito seguro e eficiente nos sistemas de hoje em dia? Será que a gente deve confiar mais nos mecanismos de sincronização de alto nível, tipo semáforos e monitores, que abstraem um pouco os detalhes? Ou é essencial dominar mesmo as primitivas de baixo nível, como as operações atômicas, entendendo bem onde e como usar cada uma? Eu vou defender a ideia de que essas abstrações de alto nível são bem fundamentais e mais práticas para a gente construir sistemas robustos. E eu vou argumentar que, apesar do valor óbvio das abstrações, entender e usar corretamente as primitivas de baixo nível é crucial, sabe? Especialmente lá no coração do sistema operacional. A base é simplesmente indispensável e mesmo as abstrações, bom, elas exigem cuidado. Ótimo ponto de partida. Deixa eu começar então explicando por que eu vejo essas abstrações como tão essenciais. O problema central da concorrência fica, assim, muito claro quando a gente pensa numa operação simples, tipo depositar dinheiro numa conta bancária compartilhada, né? Uma linha de código em alto nível, algo como saldo igual saldo plus valor, na verdade vira várias instruções de máquina. Tem que carregar o saldo atual da memória, somar o valor, guardar o novo saldo de volta. Agora, imagina se duas tarefas tentam fazer isso ao mesmo tempo. Essas instruções podem acabar se misturando de um jeito completamente caótico. O resultado? Uma das atualizações pode simplesmente ser perdida, aí o saldo fica errado. É a clássica condição de disputa, né? O famoso race condition. Os pedacinhos de código que mexem nesses dados compartilhados, como o saldo nesse caso, a gente chama de seções críticas. E para evitar esse caos todo, a gente precisa garantir a tal da exclusão mútua. Só uma tarefa pode estar executando a sua seção crítica por vez. As primeiras tentativas de resolver isso foram, digamos, problemáticas. Desligar as interrupções, por exemplo. Nossa, era uma solução muito bruta. Não funciona bem em sistemas com múltiplos processadores, é perigoso, pode travar tudo e ainda atrapalha operações importantes como entrada e saída. Aí tentaram usar uma variável simples, tipo busy, para indicar se a seção crítica estava ocupada. Também não deu certo, porque checar e mudar o valor dessa busy não era uma operação única, indivisível, sabe? Acabava criando outra condição de disputa. E ainda por cima, a tarefa ficava lá gastando o CPU esperando, fazendo o tal do busy waiting, ineficiente. Outras ideias, como a alternância forçada entre tarefas ou o algoritmo de Peterson, até funcionavam em cenários bem limitados, mas ou eram complexas demais para generalizar ou ainda usavam essa espera ocupada. Foi aí que surgiram ideias mais elegantes, eu diria. O Dijkstra nos trouxe os semáforos. Basicamente, um semáforo tem um contador e uma fila de espera. As operações principais, o down ou P e o up ou V, são garantidas como atômicas pelo sistema. A grande sacada é que, se uma tarefa tenta fazer down e o contador está zero, ela não fica rodando em círculos gastando CPU, não. Ela é bloqueada e colocada na fila, liberando o processador para outra coisa. Isso é muito mais eficiente. Além disso, geralmente usam uma fila justa, tipo o FIFO. Para proteger a nossa função depositar, era só colocar um down launch antes de mexer no saldo e um up depois, com o semáforo começando em 1, simples. Indo um passo adiante, temos os monitores, idealizados pelo Rory e pelo Hansen. A ideia aqui é encapsular o recurso compartilhado junto com os procedimentos que o acessam. O próprio monitor garante que só uma tarefa execute um procedimento por vez, de forma implícita. Isso torna a programação bem mais segura, porque o programador não corre mais aquele risco de esquecer de trancar ou destrancar o acesso, sabe? Pensa no Synchronized do Java. É um exemplo disso na prática.
Por isso tudo, eu defendo que esses mecanismos mais sofisticados são ferramentas superiores para a gente lidar com a complexidade da concorrência no desenvolvimento moderno, sabe? Trazem segurança e facilitam o raciocínio sobre o código. Sim, eu entendo o seu ponto e a evolução é clara. Mas eu vejo por um outro ângulo. Concordo totalmente com a descrição do problema da concorrência e a necessidade absoluta de exclusão mútua. As tais condições de Bernstein formalizam isso muito bem, né? Basicamente, se duas tarefas mexem nos mesmos dados e pelo menos uma delas escreve, opa, precisamos de cuidado. O exemplo do depositar é perfeito para mostrar a violação disso. Mas antes da gente pular direto para semáforos e monitores, a gente precisa dar uma olhada na fundação disso tudo, as operações atômicas que o próprio hardware nos oferece. Instruções como Test and Set, Exchange ou, mais modernamente, Compare and Swap, o CAS, elas são a base de tudo. Elas resolvem justamente aquele problema que a solução trivial do BISY tinha. Permitem ler e modificar um valor na memória como uma única operação, sem chance de interrupção no meio do caminho. Sem essas operações atômicas, seria impossível construir qualquer mecanismo de sincronização confiável por cima. É simples assim. E isso me leva a um ponto importante sobre a espera ocupada, o busy waiting. Você meio que descartou como ineficiente, né? E para aplicações de usuário, olha, geralmente é verdade. Mas, dentro do núcleo do sistema operacional, a história é bem diferente. Os spin locks, que são travas implementadas justamente com operações atômicas e espera ocupada, são frequentemente usados e, pasmem, eficientes para proteger estruturas de dados internas do próprio S. Pensa nas listas de tarefas prontas, nos buffers de comunicação, coisas assim. Por quê? Porque a seção crítica protegida por um spin lock é geralmente muito curta, coisa de poucas instruções. Nesses casos, o custo de fazer a tarefa dormir, que envolve salvar contexto, chamar o escalonador e depois ter que acordá-la, esse custo pode ser bem maior do que simplesmente esperar alguns ciclos de CPU girando ali no spin lock, esperando a trava liberar. Especialmente em máquinas com vários processadores, onde outra CPU pode liberar a trava rapidinho. Aliás, a própria implementação das operações down e up dos semáforos, para garantir que elas sejam atômicas em sistemas multiprocessados, muitas vezes usa spin locks por baixo dos panos para proteger suas próprias estruturas internas. Além disso, a gente tem mecanismos muito pragmáticos que se popularizaram e funcionam super bem. Os mutexes, que são, na essência, semáforos binários, só podem valer 0 ou 1, são perfeitos e eficientes para o caso mais comum, garantir exclusão mútua simples. A API POSIX-pcthread mutex lock é um exemplo clássico disso, todo mundo usa. E não podemos esquecer das variáveis de condição. Elas são cruciais quando a sincronização não depende só de acesso, mas do estado de um recurso compartilhado. Como operações como wait, signal e broadcast, usadas sempre em conjunto com o mutex, uma tarefa pode esperar eficientemente por uma condição lógica específica. Por exemplo, um buffer que estava vazio agora ter dados disponíveis. É a solução padrão para o problema clássico do produtor-consumidor, por exemplo. Mas atenção! Mesmo essas abstrações não são mágica, tá? A forma como o signal funciona nas variáveis de condição, a chamada semântica mesa, que é comum hoje em dia, exige um cuidado extra. A tarefa que acorda depois de um wait precisa rechecar a condição dentro de um loop while. Por quê? Porque entre o signal acontecer e ela conseguir pegar um mutex de volta, outra tarefa pode ter entrado lá e bagunçado o estado de novo. É sutil e, claro, o erro humano ainda existe. Esquecer um up num semáforo ou um unlock num mutex pode levar a deadlocks terríveis ou corrupção de dados. Então, minha posição é essa. Abstrações são úteis, sim, com certeza, mas entender as primitivas atômicas e como elas são usadas eficientemente como nos spin locks do kernel é fundamental. A complexidade não some, ela só muda de lugar e exige atenção aos detalhes. Entendo a importância dos fundamentos que você coloca, mas vamos aprofundar aqui alguns pontos de divergência. Primeiro, a eficiência. Essa questão da espera ocupada versus o bloqueio. Você defende os spin locks no núcleo,
ok. Mas para aplicações eu insisto que o busy waiting é um desperdício de ciclo de CPU. A CPU fica lá ocupada, sem fazer trabalho útil para aquela tarefa. Mecanismos que bloqueiam a tarefa, como o down do semáforo ou o wait da variável de condição, eles liberam o processador para as outras tarefas que podem fazer algo útil. Isso me parece, assim, inegavelmente mais eficiente na grande maioria dos cenários de aplicação. Desculpa, mas não concordo totalmente com essa visão tão generalizada. A eficiência, olha, depende muito do contexto. Concordo que para esperas que podem ser longas nas aplicações, bloquear é a melhor saída, sem dúvida. Mas, como eu disse, lá no núcleo do SO, para proteger algo por pouquíssimos ciclos de instrução, onde a chance de encontrar a trava já ocupada é baixo, que a gente chama de baixa contenção, o spin lock pode sim ser mais rápido. O custo de trocar o contexto de uma tarefa, sabe? Salvar registradores, mudar estado, chamar o escalonador, depois restaurar tudo isso, não é desprezível não. Se a espera ativa for de poucos nanosegundos, pode compensar sim. E lembra do que eu falei, até mesmo as operações que bloqueiam, como down e up, precisam garantir sua própria atomicidade internamente. E em sistemas multiprocessados, isso frequentemente recai sobre o uso de spin locks ou outras técnicas baseadas em operações atômicas do hardware para proteger as estruturas internas do próprio semáforo ou mutex. Spin locks não são uma aberração, são uma ferramenta otimizada para um nicho muito específico, mas essencial para o desempenho do sistema como um todo. É um ponto interessante essa questão do custo do switch, mas eu colocaria de outra forma. Vamos falar de segurança e complexidade de uso. Você apontou bem os riscos de errar ao usar semáforos e mutexes, esquecer um unlock, causar deadlocks, ou aquela necessidade do loop while com variáveis de condição na semântica mesa, que exige atenção. É justamente por isso que os monitores me parecem uma evolução tão importante para aplicações. Ao encapsular o recurso e fazer com que o compilador ou o ambiente de execução insira as travas automaticamente, como no Synchronize do Java que eu mencionei, eles eliminam uma classe inteira de erros comuns. A responsabilidade sai um pouco do programador e vai para a ferramenta, tornando o código inerentemente mais seguro e mais fácil de analisar, de raciocinar sobre ele. Sim, variáveis de condição dentro de monitores ainda exigem aquele padrão do while, admito, mas eu vejo isso como um custo gerenciável pela clareza que elas trazem para a sincronização que depende de estado, né? É um argumento interessante, mas você já pensou que monitores ajudam com o lock on lock básico, concordo plenamente, mas eles não eliminam a complexidade da lógica de sincronização condicional. O programador ainda precisa pensar cuidadosamente sobre qual condição esperar, quando sinalizar e qual tipo de sinalização usar, se é signal ou broadcast, e ainda precisa usar o loop while corretamente com a semântica mesa. A complexidade da condição em si, da lógica do problema, não desaparece magicamente. E mais, a aparente simplicidade de um mutex ou semáforo pode ser traiçoeira, sim. Um unlock esquecido num caminho de tratamento de erro, por exemplo, pode causar um deadlock dificílimo de depurar depois. A abstração ajuda, claro, mas não é uma bala de prata, sabe? A disciplina do programador e o entendimento profundo do que está acontecendo por baixo dos panos continuam sendo cruciais, não importa o mecanismo que você escolha. A abstração pode até esconder problemas sutis se não for bem compreendida. Esse é o perigo. Concordo que disciplina é sempre necessária, claro, mas vejamos a expressividade. Os semáforos contadores, aqueles que a gente inicializa com um valor n maior que 1, eles oferecem uma flexibilidade que um mutex, que é essencialmente binário, 0 ou 1, não tem. Eles modelam de forma muito elegante situações onde temos múltiplas cópias de um recurso. Pensa naquele exemplo clássico do estacionamento com várias vagas. O contador do semáforo representa diretamente quantas vagas estão livres. É perfeito. Um mutex só serve para exclusão mútua estrita, n igual a 1. Essa capacidade de contagem é uma ferramenta poderosa para certos tipos de problemas, não dá para negar.
Sim, semáforos contadores são mais gerais, concordo, mas sejamos práticas. Na maioria das vezes, em aplicações, o que a gente precisa mesmo é proteger uma única seção crítica ou um único recurso compartilhado. Nesses casos, a simplicidade e a clareza de um mutex são imbatíveis. Ele foi feito exatamente para isso, garantir que só um entre por vez. Usar um semáforo contador inicializado com um funciona, claro que funciona. Mas um mutex expressa a intenção de forma mais direta e muitas vezes pode ter implementações mais otimizadas pelo sistema operacional justamente por ser um caso especial e muito comum. Nem toda sincronização precisa da generalidade e talvez da pequena sobrecarga, mesmo que mínima, de um contador. É a ferramenta certa para o trabalho certo, né? É um bom ponto sobre escolher a ferramenta adequada, sim. Para finalizar, vamos pensar na relevância atual e na implementação prática disso tudo. É inegável que semáforos, mutex, variáveis de condição e construções análogas a monitores são o padrão hoje em dia. Estão em sistemas operacionais modernos, como Linux, Windows e macOS, e também nas bibliotecas de concorrência de linguagens como Java, C#, Python. As APIs como o POSIX Threads, PageReady Mutex, PageReady Fond, 100, são o pão com manteiga de quem desenvolve software concorrente. São essas as ferramentas que a gente usa para construir sistemas robustos hoje em dia, na prática. Concordo plenamente que essas abstrações são as ferramentas de uso diário no nível da aplicação. Mas volto ao meu ponto central. Como é que elas funcionam por baixo dos panos? Internamente, especialmente nas arquiteturas multicore que dominam tudo hoje, o sistema operacional depende criticamente das operações atômicas fornecidas pelo hardware, seja Compare and Swap, Fetch and Add ou Load Linked Store Conditional, LLSC, dependendo da arquitetura específica. São essas instruções de máquina que permitem implementar as operações das abstrações lock, unlock, wait, signal, down, up, de forma correta e eficiente, garantindo que elas mesmas sejam atômicas quando precisam ser. Por exemplo, para manipular o contador interno de um semáforo ou a fila de espera de um mutex num ambiente com múltiplos processadores sem causar race conditions na própria implementação da trava. Então, mesmo usando as abstrações de alto nível, a gente não pode simplesmente ignorar essa fundação. Entender que um mutex lock ou um sem wait depende dessas operações atômicas lá do hardware é vital para a gente conseguir raciocinar sobre desempenho, sobre escalabilidade e sobre possíveis gargalos em sistemas concorrentes mais complexos. É verdade. Chegando ao fim da nossa conversa, então, eu reafirmo minha visão. Mecanismos de sincronização de alto nível, semáforos, mutexes, variáveis de condição, monitores, são abstrações poderosas e, eu diria, necessárias. Elas nos dão as ferramentas para gerenciar a complexidade enorme da concorrência no desenvolvimento de software moderno, oferecendo segurança e eficiência por meio da abstração. Algo que seria muito, muito mais propenso a erros se a gente tivesse que fazer tudo manualmente com primitivas de baixo nível em cada aplicação. E eu reafirmo que, apesar da utilidade inegável dessas abstrações, as primitivas de baixo nível, as operações atômicas do hardware, são a fundação indispensável. Elas não só possibilitam a implementação correta e eficiente das abstrações, como também são cruciais para otimizações de desempenho dentro do núcleo do sistema operacional através de técnicas como os spin locks que mencionei. O entendimento profundo de como esses dois níveis, a abstração e a primitiva, funcionam e interagem, incluindo suas limitações e as sutilezas das suas semânticas, isso é essencial para construir sistemas que sejam realmente robustos e eficientes, no fim das contas. Concordamos então que a resposta não é única, não tem uma bala de prata. A escolha do mecanismo certo, seja uma operação atômica pura, um spin lock, um mutex, um semáforo, uma variável de condição, um monitor, depende totalmente do contexto. Onde a gente está, no núcleo na aplicação, qual a natureza do recurso que a gente está protegendo, quais os requisitos de desempenho, qual a complexidade da interação que a gente precisa modelar.
Tudo isso pesa. Exatamente. Analisar essas diferentes ferramentas, seus prós e contras, como a gente tentou fazer aqui, acho que ajuda a entender melhor os desafios e as soluções inteligentes que foram criadas ao longo do tempo para lidar com a concorrência. O material técnico em que a gente se baseou certamente tem mais detalhes, mais nuances que valem a pena explorar para quem quiser se aprofundar. A reflexão sobre qual abordagem priorizar, ou melhor, como combinar essas ferramentas de forma eficaz para cada situação específica, bom, isso fica como exercício para quem nos ouve.